vocês aprenderam a questão, só para eu entender, tá? Vocês tiveram aula sobre proteínas, aminoácidos, Sim, enzimas? sim. Sim. Tá. Sistema tampão e equilíbrio ácido-base também? Tá ok? Também. Por quê? O que acontece? Eu já imaginava isso, né? O professor, vocês estão uma semana adiantados em relação à minha turma de Biocel da manhã. Tá? Em relação à minha turma de Biocel, né, eu mudei um pouco a ordem, tá? Para que no segundo bimestre, que é a partir de hoje, né, tivesse proteínas, lipídios e carboidratos, né? E aí vitaminas e sais minerais. Então acabei mudando um pouquinho a ordem, tá? Para que o segundo bimestre faça um pouco mais de sentido, tá? Então, eu sei que vocês já estão falando que vocês já tiveram aula, tá? Mas eu vou aproveitar a aula de hoje, tá? Para a gente fazer aí um remember de todos os precursores energéticos, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais de proteínas, que é a unidade 2 ali, basicamente, tá? Mas a gente vai fazer uma introdução a todos esses precursores energéticos, tá? Que é o que a gente vai falar aí, tanto numa parte biomolecular quanto numa parte bioquímica, ao longo do resto dessa disciplina, tudo bem? Certo. Então, eu normalmente falo muitas coisas, né? Falo a aula e depois eu coloco um vídeo resumo, né? Como eu já imaginava, como era a unidade 2, que vocês já tinham essa aula, que o professor Rodrigo já tinha passado tudo isso para vocês, tá? Eu queria colocar o vídeo hoje antes de começar a aula, tá? Para que a gente consiga aí debater algumas coisas, vocês consigam tirar dúvidas, tá? A gente consiga seguir a aula com um determinado raciocínio, tudo bem? Ok. Beleza. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Se vocês não estiverem ouvindo ao áudio, me avisem, por favor. Você está desesperado porque tem prova amanhã de proteína? Eu adoro esse então professor, deixa que o... tá? O professor Kennedy é um dos principais canais assim de conteúdo científico mesmo, de conteúdo de fisiologia do YouTube, é muito bacana, tá? Ele consegue resumir muita coisa em pouco tempo, né? Falar de proteínas é uma coisa essencial, é uma coisa complicada, é uma coisa complexa, entender como funcionam as proteínas, né? Então a estrutura é a coisa mais fácil que tem, mas entender como que elas funcionam, como elas são reguladas, como que elas atuam em resposta a exercício físico, né, a treinamento físico, em resposta a patologias, né? Por que que, por exemplo, patologias que afetam muito o metabolismo, câncer, né, ele causa uma deficiência proteica e, consequentemente, uma atrofia muscular. Por isso que pacientes que têm câncer, né, acabam levando também a uma perda de peso, né? Então, por outro lado, como que o exercício físico, né, a performance consegue aumentar o embasamento proteico, a necessidade proteica e também promover a hipertrofia muscular, consequentemente, né? Então, tem vários pontos que a gente pode passar horas e horas falando, né? A gente tem que tentar resumir aí para tentar abordar sobre tudo numa mesma aula. Tá? Mas eu queria começar com esse vídeo para vocês. Prestem muita atenção, tá? Anotem as dúvidas, acabando o vídeo a gente vai tirar o que tiver de dúvidas de vocês em relação a proteínas, tá? A partir daí, a partir de precursores energéticos, a gente vai começar a aprofundar mais e aí o assunto fica complicado. Então, não deixem dúvidas até aqui, tudo bem? Beleza. Então segue o vídeo. Tio Keke te explica. Opa. Fala, meus amores, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos e hoje a nossa aula de bioquímica, continuando bioquímica, a gente vai ver proteína, a gente vai ver tudo de proteína, tudo que é importante para a sua prova e para o vestibular.
Bora começar a falar sobre proteína. Proteína, ela é o composto orgânico que mais cai no vestibular. É o que mais cai em prova, quando um professor ele quer cobrar na sua escola, por exemplo. É o que tem mais questões e é o que mais cai nos vestibulares, inclusive no Enem, tá? A proteína ela é um polímero. Kennedy, o que é um polímero? Eu já expliquei em aulas anteriores que o polímero é uma substância grande que é formada por repetições. No caso, a proteína é um polímero que é formado por aminoácido. O aminoácido ele vai ser chamado de monômero. É a repetição da proteína. Tudo bem? Proteína, as funções dela, a gente vai estudar daqui a pouquinho. A gente vai começar vendo primeiro a estrutura da proteína. Então a gente vai ver primeiro como é a estrutura química e depois a gente vai ver com calminha as funções dela. Bora começar? Olha, primeira coisa, proteína é formada de aminoácidos. Vocês que são safos em química, Kennedy, não é verdade. Mas vocês, bora ver com calminha para você entender. Olha, a proteína ela é formada por aminoácido. Kennedy, eu não sei o que é isso. Eu não estudei isso direito na química, eu ainda não vi. Para quem não sabe, lá na química você vai estudar alguns grupos funcionais. Toda vez, olha, bora quebrar aqui no meio o aminoácido. Toda vez que você encontrar esse cara aqui, olha, C-O-O-H, quem é esse cara? Esse é o ácido carboxílico, tudo bem? Então anota isso aqui. Toda vez que você encontrar esse cara aqui, olha, NH2, pra gente aqui é o amino, ou é amina, tudo bem? E o aminoácido, ele tem, por isso que o nome dele é aminoácido. Outra coisa interessante, o aminoácido, ele tem uma parte, o grupamento amina, que é básica, se comporta como base, e tem uma parte que se comporta como ácido. Por isso que a gente vai dar um nome para ele, a gente vai chamar essa estrutura de anfótero. Toda vez que você escutar na biologia o termo aí eu não sabia disso, tá sabendo agora. Toda vez que você escutar o termo na biologia quer dizer 2. Então, anfótero, eu não sei o que é anfótero, se cair lá na minha prova. Anfótero quer dizer que o aminoácido ele pode se comportar como uma base e como um ácido, tudo bem? Para ser aminoácido, o aminoácido ele tem que ter 3 regiões comuns, em todos. O que vai mudar é a quarta ligação. Primeiro, não me mata de vergonha. Olha para cá, o carbono ele tem quantas ligações? Ele tem 4 ligações, concorda comigo? Esse carbono central aqui ele é chamado de carbono alfa. E olha como vai funcionar. Sempre uma ligação tem um grupamento chamado de amina, outra ligação tem um grupamento chamado de ácido, sempre vai ter o hidrogênio. O que vai mudar de um aminoácido para o outro é a quarta ligação. Qual é a quarta ligação? Um radical. Kennedy, eu não entendi muito bem. Bora para a prática? Eu dei exemplo aqui de 2 aminoácidos para vocês e eu quero que você encontre o radical aqui para mim, tá? Bora ver com calma. Eu tenho aqui um aminoácido. Por que eu sei que é um aminoácido? Porque tem um carbono alfa, tem uma amina, tem um ácido, C-O-O-H, tem um hidrogênio. O que vai mudar, Kennedy? O outro hidrogênio. Então, se tem um hidrogênio a mais, esse hidrogênio a mais aqui, deixa eu até mudar a cor aqui para vocês, esse hidrogênio a mais aqui é que vai ser o radical. Tudo bem? Bora treinar? Olha aqui o outro aminoácido, olha. Eu tenho carbono alfa, eu tenho 4 ligações, sempre tem amina, mudou de posição, não tem problema. Sempre tem amina, tem o ácido, tem o hidrogênio. Quem é o radical aqui? Você já descobriu, com certeza já fez de cabeça aí. É o CH3. Eu preciso decorar todos os aminoácidos? É claro que não. Ele vai te mostrar em provas os aminoácidos e dessa forma você vai olhando lá, tá? Mas tem vários aminoácidos. Arginina, leucina, isoleucina, triptofano e assim por diante. Kennedy, é verdade que existem só 20 aminoácidos? Não. Existem mais de 300 aminoácidos. Porém, anota aí, apenas 20 aminoácidos vão formar proteínas no nosso corpo. Então não é que existam só 20, mas apenas 20 vão formar proteínas. O que é importante para a sua prova, que já caiu até no Enem? Os tipos de aminoácidos. Eu posso dividir os aminoácidos em, principalmente o que cai em prova, natural e essencial. Caiu no Enem falando que o indivíduo ele ficou sem comer carne. Lembra que carne é rico em proteína? Carne, rico em proteína. E ele falou qual era o nutriente que ia ser escasso no corpo dele.
Dentre as alternativas, só ia sobrar duas. Ia ficar aminoácido natural e aminoácido essencial. Se você tivesse que chutar agora, qual é que você ia marcar que o indivíduo ele ia ter carência? É claro que seria aminoácido essencial. Galera, o termo natural é porque o nosso próprio corpo produz. Já é natural do nosso corpo. Então, existem aminoácidos que o nosso corpo produz. O termo essencial é que a gente não produz. A gente precisa ter na nossa alimentação. Agora, tem uma questão. Eu preciso decorar quantos aminoácidos são essenciais? Não, não vai cair isso em prova. Mas tem professor que fala por aí que são 8. Tem professor que fala por aí que são 9. Tem professor que fala que são 10. Mas, na verdade, Kennedy, eu não entendo muito bem isso. Na verdade, galera, você não tem que decorar. Mas, de verdade, tem essa confusão porque, de fato, existem alguns aminoácidos que eles não são nem essenciais e nem naturais. Eles são, na verdade, semi-essenciais. Ah, eu não sabia disso. O que é semi-essencial? É aquele aminoácido como a histidina e a arginina. São aqueles que são produzidos pelo nosso corpo, só que em pequena quantidade. Só que é tão pouco que a gente precisa na alimentação. Se a gente precisa, aquele então é essencial. Mas a gente produz. Aquele é natural. Não é nenhum dos dois. É semi-essencial. A histidina, por sinal, ela é essencial na nossa infância. Mas na fase adulta, ela é semi-essencial. A gente produz, só que vai produzir em pequena quantidade. Uma coisa é fato, não precisa decorar quem são os essenciais. Continuando a parte química, principalmente se seu professor pega pesado em prova, ou para quem vai fazer vestibular específico, ou se você vai fazer Enem. Porque lembra que o Enem é ciências da natureza, então eu posso misturar isso com química, tudo bem? Eu vou te mostrar que já caiu até uma questão em química. Se o aluno soubesse essa parte de biologia, acertaria. Pessoal, tem uma coisa que é muito importante, que é a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido. Lembra, o que é proteína? É a junção de vários aminoácidos. Só que eu tenho que ter um aminoácido grudado no rabo do outro. O que gruda o aminoácido? É uma ligação. Como é o nome da ligação de um aminoácido com outro aminoácido? É chamado de ligação peptídica. Então, repete comigo. Como é o nome da ligação de um aminoácido com outro? Ligação peptídica. Bora ver aqui como funciona isso aqui? Aminoácido, carbono alfa, aminoácido, hidrogênio radical. Outro aminoácido, carbono alfa, radical R2, ácido, hidrogênio. A única coisa que eu fiz aqui, presta atenção, não é NH2. Se é NH2, não tem 2 hidrogênios? Com bem calminha. Eu só peguei esse hidrogênio e eu abri aqui. Peguei o nitrogênio, abri. Posso fazer isso? Só fiz isso. Pessoal, agora eu vou grudar esse aminoácido no outro aminoácido. Com toda a calma do mundo. Tá vendo esse hidrogênio bem aqui? Eu vou pegar ele e eu vou unir com esse OH bem aqui. É o que a gente chama de hidroxila. Quem me responde do outro lado, principalmente se você já assistiu às outras aulas de bioquímica, que substância foi formada aqui? 2 hidrogênios, 1 oxigênio, também chamado de H2O. É quem? A água, galera. Então eu vou liberar aqui uma molequinha de água. Quem me responde do outro lado, como é o nome dessa reação? É chamada de síntese. Por que síntese? Porque eu estou unindo duas substâncias, sintetizar quer dizer produzir, e eu estou desidratando, eu estou perdendo água. Síntese por desidratação. Kennedy, ao unir esses dois caras, quem é que vai sair daqui, vai rasgar daqui? Vai ser, sabe quem? A água. Eu vou pegar esse carbono e eu vou unir diretamente no nitrogênio. Bora fazer isso aqui? Olha, eu já recopiei aqui para vocês, bem bonitinho, olha. Eu peguei aqui, olha, só copiei tudo de novo. Carbono alfa, amino, olha aqui. Eu só peguei o carbono e uni diretamente com o nitrogênio. Kennedy, como é o nome dessa ligação bem aqui, que eu vou marcar aqui para vocês, olha. Como é o nome dessa ligação que existe entre essa estrutura aqui? É chamado de ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é essa aqui. Agora, outra coisa interessante para a química. Eu uni um ácido com uma amina. Toda vez que eu uno um ácido com uma amina, forma um grupo funcional que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Como é o nome desse grupo funcional? Ele é chamado de amida. Amida. Olha que legal. Então, o tio Keke ensinando muitas outras coisas para vocês. Ligação peptídica forma uma amida. E caiu no Enem. Caiu em química. Mas se você soubesse isso que eu estou te explicando, você ia detonar em prova. Então, com o tio Keke, você detona em prova, tá? Galerinha, eu uni só 2 aminoácidos, não foram? Só 2 aminoácidos.
Então eu tenho aqui o que eu chamo de dipeptídeo. Se fossem 3, como era o nome? Tripeptídeo. Se forem alguns aminoácidos, oligopeptídeo. Se forem vários aminoácidos, polipeptídeo. Alguém chuta para mim o que a proteína ela é? É claro que a proteína é um polipeptídeo. Outro tópico muito importante para a prova é o que a gente chama de identidade de uma proteína. Já falei para vocês que a proteína é formada por vários aminoácidos que eles se ligam um no rabo do outro através de ligações chamadas de ligações peptídicas. Olha que interessante, aqui, apesar de eu estar mostrando poucos aminoácidos, bora imaginar que eu tenho mais de 70 para ser considerado. Só para não ter que desenhar 70 aqui no quadro, tudo bem? Mas isso aqui, de verdade, não seria uma proteína, porque com certeza não tem mais de 70. Mas imagina que tem mais de 70. Galera, olha o que acontece muitas vezes. A amina e o ácido, eles se unem e formam amida, que eu já falei para vocês. E o único amina e ácido que sobram são os terminais. Por isso que a gente diz que tem um amino e o ácido carboxílico terminal. Que ainda está um pouco diferente aqui, porque a tua amina da agora era NH2. Acontece algumas vezes desse hidrogênio daqui passar para lá e esse aqui ficar com carga positiva e aqui ficar com carga negativa. Então, a maioria dos aminoácidos dentro do nosso corpo, eles estão com carga, eles têm uma estrutura iônica, podemos dizer assim, tá? Agora, olha que interessante. Uma proteína, ela pode se diferenciar da outra, a identidade dela, através de quê, Kennedy? Pode ser a quantidade de aminoácidos? Pode. Tem proteína que pode ter 100 aminoácidos, pode ter proteína que tem 504 aminoácidos, como a hemoglobina. Então, a quantidade pode diferenciar. Outra coisa que pode diferenciar uma proteína da outra são os tipos de aminoácidos. Então, eu posso ter numa proteína um tipo de aminoácido, exemplo, valina, leucina, na outra proteína ter triptofano, isoleucina, então pode mudar. Agora, como caiu uma vez em prova? Foi retirada uma proteína do cérebro e uma proteína do fígado. Só que foram analisar essas duas proteínas, elas tinham a mesma quantidade de aminoácidos. Bora dar um exemplo. 100 aminoácidos de cada um. Para analisar os tipos de aminoácidos, eram os mesmos tipos e na mesma quantidade. Se tinha um aminoácido numa proteína, tinha na outra. O que pode diferenciar outra coisa que pode a ordem? Se eu mudar só a ordem, pode ter a mesma quantidade, pode ter o mesmo tipo. Se eu mudar só a sequência, eu pegar um aminoácido, eu vou pegar esse aqui, só mudar de lugar. Já era, já trocou a proteína, pode perder a função dela ou já ter outra função. Então a proteína, a gente pode diferenciar elas pela quantidade, pelos tipos e pela ordem dos aminoácidos, tá? E Kennedy, quer dizer então se eu trocar só um aminoácido de lugar ou trocar um aminoácido para o outro, pode ser drástico? Pode. Posso dar um exemplo para vocês? Anemia falciforme. Cuidado, galera. Toda vez que eu pergunto qual é o nome da anemia por carência de ferro, todo mundo vem logo falando anemia falciforme. Errado. Carência de ferro é anemia ferrópriva ou ferropriva. Carência de ferro também ferropênica. Essa anemia aqui, ela é chamada de anemia genética. Pelo amor de Deus, a anemia falciforme, ela não é nutricional. Olha que interessante, meus amores. A hemácia normal, ela não tem núcleo. Ela é anucleada. Porque ela perdeu o núcleo dela para poder transportar oxigênio melhor. Só que, se eu trocar um aminoácido só, exemplo, o ácido glutâmico pela valina, olha como fica a hemácia. Isso aqui é genético, isso não é nutricional, isso é genético, anemia falciforme. Como muitas pessoas dizem que parece o foice da morte, podia ser anemia bumerangue, anemia luazinha, mas como parece o foice da morte, tinham que logo comparar com o foice da morte, a gente diz que ela é falcêmica, com foice da morte, anemia falciforme. Então a troca de um aminoácido pode mudar a estrutura da proteína. Agora bora falar da estrutura da proteína. Nos livros didáticos, eles comparam a proteína com um fio de telefone. Olha que eu trouxe aqui um telefone. Pessoal, bora imaginar que a gente tem um telefone e nesse telefone, bem aqui, posso aproximar um pouquinho mais? Olha, nesse telefone eu tenho aqui, tá vendo esse fiozinho aqui? Eu vou tirar esse fio de telefone, tá? Eu tenho essa parte que é lisa, tá vendo essa parte que é lisa aqui? Tem proteína que é assim. A gente diz que essa proteína, ela é primária, parte que é lisa. Tem uma parte do telefone que já é enroladinho. Olha como seria a proteína, olha que legal. Essa proteína seria secundária. A gente chama também ela de proteína do tipo fibrosa, secundária. Se eu pegar esse fio de telefone e eu vou dar um nó agora, olha. Começar a dar um nó, tá vendo? Quando eu dou um nó, começa a ficar igualzinho um glóbulozinho. Olha aqui, ó. Não formou um glóbulozinho?
Olha aqui. Qual é o nome que a gente vai dar para essa proteína? Ela é chamada de terciária ou globular. Agora imagina que eu vou pegar agora uma proteína, um fio de telefone lá do meu avô, vou grudar aqui, da minha avó vou grudar aqui, vou grudar várias, eu vou juntar. Isso é chamado de proteína quaternária. Então a quaternária é quando eu tenho uma mistura de proteínas. Deixa eu mostrar, na verdade, como cai no vestibular. Olha para cá, presta atenção. A primária, ela apenas ainda tem ligação simples. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. É apenas ligação peptídica. Como é o nome dela? Primária. Também te chama de linear. Linear. Então anota isso aqui. Primária, tá? Quando ela começa a se enrolar, ela vai adquirir o aspecto secundário. Só que em prova eu tenho dois tipos de secundário. Um que parece com uma hélice e o outro que parece com uma folha pregada ou pregueada. O que parece com uma hélice é chamado de alfa-hélice. Alfa-hélice. O que parece com uma folha pregueada é chamado de beta-pregueada. Cuidado que eu já vi em prova o pessoal chamar de beta-hélice. Não existe beta-hélice, tá, meus amores? Só existe alfa-hélice. Então é alfa-hélice ou beta-pregueada. As secundárias, principalmente essa aqui, hélice, ela é chamada de proteína fibrosa. Me dá um exemplo, Kennedy. Tendões. Os nossos tendões, ele pode ser do tipo secundário. Quando eu começo a enrolar um pouco mais, eu vou ter o tipo glóbulozinho. É a terciária, é a globular. Me dá um exemplo, Kennedy. Albumina. Eu acho que vocês já ouviram falar de uma proteína chamada de albumina. É a terciária. E quando eu junto várias proteínas, fiz aqui uma suruba de proteína, olha aqui, várias proteínas, eu tenho o que a gente chama de quaternária. Quaternária. Me dá um exemplo de quaternária, Kennedy. A hemoglobina. A hemoglobina ela é formada por 4 proteínas terciárias, 2 alfa-globina e 2 beta-globina, tá? Agora ele pode te perguntar em prova, o que faz a proteína começar a se enrolar? Sabe o que você vai responder? No começo ela só tinha ligação peptídica. E o que vai surgir de ligação são chamados de pontes de hidrogênio. Então o que faz? Tem outras ligações, ligação de sulfeto e assim por diante. Mas a mais importante é a ponte de hidrogênio. Agora alguém pode me perguntar, Kennedy, por que é muito importante a proteína se enrolar? Sabe por quê? A forma da proteína, essa forma espacial ou tridimensional, é que dá a função dela. Então anota aí, já caiu uma vez em prova. O que é que dá a função da proteína? Principalmente a forma espacial dela, a forma tridimensional. Galera, se eu mudar a forma tridimensional, ela pode mudar a função dela ou perder a função. Eu comparo muito a proteína, sabe com o quê? Com, exemplo, Transformers. Kennedy, eu assisti aquele filme lá, Transformers, onde uma época eles são carro e outra época eles são robô, lutando lá. Quando eles são carro, eles têm uma função carro. Quando eu mudo lá a estrutura dele, ele já está falando que lutar, brigar, é a mesma coisa a proteína. Mudou a forma dela, mudou a função. O que pode mexer na forma dela? Sabe o que é? Temperatura e pH. Temperatura muito elevada, muito baixa, pH muito ácido, pH muito básico. Pode quebrar alta temperatura e baixa temperatura, pH ácido, pH baixo, pode levar a quebra de pontes de hidrogênio. Qual é o nome que a gente dá para isso? Desnaturação ou denaturação. Não vai me colocar em prova que denaturação ou desnaturação é quebra de ligação peptídica, tá? É quebra de pontes de hidrogênio. Kennedy, ela estava na estrutura terciária, eu quebrei e ficou na estrutura primária. Ela perdeu. Me dá exemplo no meu dia a dia, sabe o quê? A febre. Qual é a temperatura média do nosso corpo? É quanto? 36,5. Quando você fica com febre, na verdade, é o teu corpo que está aumentando a temperatura para tentar matar o micro-organismo. Só que até 38 graus o corpo está controlando. A partir de 38 graus já é complicado, você tem que entrar com remédio. Só que cuidado, que o remédio geralmente aumenta um pouco a temperatura e depois diminui. Por isso que a nossa mãe, ela dá um banho na gente antes. Não é legal o moleque está com febre muito alta e a mulher dá um remédio lá, a mãe dá um remédio pro filho, aumenta a temperatura, ele morreu. Galera, qual é a média que a gente sobrevive de temperatura? Tem gente que considera em prova 40 graus, mas tem gente que chega a 41, 42. Geralmente quando você está com 40, mais de 40, você começa a delirar, começa lá a chamar nome de pessoas até que você deseja, Kennedy. Mas isso que acontece com a temperatura, você começa a morrer, começa a desnaturar proteínas. Agora olha que interessante, o ovo, ele tem proteína, tem albumina, que ela desnatura quando a gente aquece a temperatura. Por que o ovo é meio fluido, a gente aquece e ele fica sólido?
Por causa da desnaturação, quebra de ponte de hidrogênio. É reversível ou irreversível? Nesse caso é irreversível. Não tem como voltar. Enfim, muito ovo, vou voltar para a casca. Não tem como. Não tem como. Me dá outro exemplo, o leite. O leite pode ser por pH muito ácido. Para quem não sabe, dentro do leite eu posso encontrar algumas bactérias chamadas de lactobacilos. Depois de um certo tempo, elas começam a fermentar o leite e começam a liberar ácido lático. Esse ácido faz o leite virar coalhada, que depois eu vou transformar em queijo, iogurte. Eu não sei falar iogurte. É iogurte. Danone. Não, concorrente. Mas tudo bem. Iogurte. Galera, olha que interessante. Se você pegar leite condensado na sua casa, leite condensado, e jogar limão e começar a mexer, ele vai ficar pastoso. Você está desnaturando o leite condensado. Você pega uma torta, prepara, joga em cima, o que eu acabei de falar. Você acabou de criar a torta de limão. Dica de culinária do Guegue. E para finalizar as proteínas, olha comigo. Existem dois tipos de proteínas. Uma proteína que ela é chamada de simples. A proteína simples é aquela que é formada apenas por proteína. E existem proteínas que são chamadas de proteínas conjugadas ou proteínas complexas. São aquelas proteínas que são formadas por proteína e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, ele é chamado de grupo prostético. Anota aí, o que é esse mais alguma coisa? Grupo prostético. Posso dar um exemplo para vocês? A hemoglobina. A hemoglobina era formada por 4 proteínas e essas proteínas elas são conjugadas. Por que são conjugadas? Porque elas têm um grupo prostético chamado de grupo M. E esse grupo M ele tem um íon ferro em cada um. E esse grupo prostético, que é o grupo M, ele pode mudar a conformação da proteína. Quando o oxigênio entra, a proteína é de uma forma. Quando o oxigênio sai, a proteína ela muda a forma dela. Ou seja, esse grupo prostético ele pode mudar o movimento conformacional da proteína. Olha que lindo, eu falei tão lindo agora. Então pode mudar. Anotou isso aí? A última coisa que a gente vai falar é sobre as funções das proteínas. Presta atenção. Proteína, qual é a principal função dela em prova? É estrutural. Kennedy, eu já vi em prova esse termo plástica. Plástica é a mesma coisa que estrutural, tá? Quem são as proteínas estruturais do nosso corpo? Vou até sair da frente para você bater um print disso aqui, que está muito bacana. Bater um print, senão agora já era, volta o vídeo e depois bate um print. Queratina, já ouviu falar? Queratina é impermeabilizante. Impermeabilização posso encontrar na minha pele, eu posso encontrar no meu cabelo, eu posso encontrar na minha unha. Unha é proteína, queratina. Outro, actina e miosina. Actina e miosina formam a fibra muscular, então contração muscular, movimento do corpo, dentro da célula também promove movimento. Colágeno, proteína mais abundante no meio extracelular é o colágeno. Intracelular é a actina, extracelular é colágeno. Colágeno resistência, está nos nossos ossos, está nos nossos tendões, é o colágeno. Albumina, eu acho que vocês já ouviram falar. A albumina, ela pode ser encontrada, sabe onde? Dentro do nosso sangue, dá viscosidade para o sangue, controla a pressão arterial, ela controla a quantidade de água que entra dentro do sangue. Galera, se o nosso sangue tem muita água dentro dele, aumenta a pressão arterial. Se ele tem pouca água, diminui a pressão arterial. Você sabia que carência de proteína, diminui a quantidade de albumina? Você pode ter um problema em pressão arterial, tudo bem? Outra função da proteína, energética. Tem função energética? Tem, nem que seja um pouquinho. Durante o período embrionário, quem é que alimenta a gente? É a placenta. Mas a gente tem sim um saco vitelínico, que serve mais para... é desenvolvido em aves, que tem uma substância lá chamada de vitelo. O vitelo, nosso é atrofiado, mas o vitelo é rico em proteína, dá energia para o nosso corpo. Lembrando que a primeira fonte energética é carboidrato, segundo lipídio, e quando a gente queima tudo isso, a gente começa a queimar proteína. Função hormonal, para quem não sabia, anota aí, a insulina é um hormônio que é proteína. Então ela é proteína. Outra coisa, enzimática, a gente vai estudar enzima ainda. A maioria das enzimas são proteínas. Não são todas as enzimas que são proteínas? Então assiste minha aula de enzima, tá? Vou te mostrar que existe uma enzima que não é proteína. Olha, catalisador, acelera a reação, defesa, anticorpos. Galera, não confunde. O glóbulo branco é uma célula, também chamada de leucócito. O anticorpo é uma substância produzida pela essa célula. É um anticorpo, é proteína. Caiu uma vez em prova que o ribossomo produz anticorpos. Certo ou errado? Certo.
Porque o ribossomo sintetiza proteína. Logo, ele sintetiza tudo isso aqui. Se eu jogar em prova que o ribossomo ele sintetiza queratina, tá certo. Deu para entender? Então, isso aqui finaliza a nossa aula de proteína. Eu sei que é muita coisa, por isso eu aconselho vocês a assistir ou o vídeo de novo, tá? Para assimilar mais, para você ficar preparado para a sua prova, para o vestibular, e pegar exercício e resolver. Galera, pensa uma coisa, tem muita gente estudando, tem muita gente correndo atrás, então faça um pouquinho a mais, se esforce um pouquinho a mais. Bioquímica não é tão fácil, pode ter certeza que a maior parte dos alunos, eles sentem uma dificuldade absurda em bioquímica. Então, se você já sabe um pouquinho a mais de bioquímica, você já está na frente de muita gente, já vai cair uma questão de vestibular, você já vai detonar em prova, tá? Então, acompanhe as minhas aulas, mas veja até o final. Eu ainda vou ter aula de vitamina, ainda vou ter aula de ácidos nucleicos, e eu vou estar contando com vocês aqui na aula do Tio QQ. Eu aguardo vocês numa próxima. Um beijão no coração. Gente, todo mundo aí? Sim. Muita coisa, né? Não sei se vocês lembravam de tudo isso, tá? Mas eu tô aqui, tá? Pra gente terminar essa primeira parte da aula, tá? Tirando todas as dúvidas que vocês têm em relação a proteínas, aminoácidos, enzimas, ligação peptídica, o que for, tá? Então, bora lá. Primeiro de tudo, gostaram do vídeo? Gostei, a dinâmica dele é Sensacional, né? sensacional. Esse cara não sei se vocês sabem, tá? Mas o YouTube ele tem uma plataforma chamada YouTube Edu, né? O YouTube Educacional, né? Então tem vários professores, né? Distribuídos no país inteiro, né? Que fazem essas aulas de anatomia, fisiologia, histologia, bioquímica, fisiologia do exercício em geral. Tá? E são, né, professores do YouTube Edu. Então, é muito bacana isso. Então, só o Johnny gostou do vídeo? Eu gostei também, professor. É da hora. Ah, beleza. Então, vamos por partes, né? Em relação à proteína. Todo mundo entende a estrutura mais simples, né, da proteína, não que forma a proteína, que são os aminoácidos. Todo mundo entende o que é um aminoácido? Então, tranquilo para vocês? E entender que aminoácidos, né, significa estruturalmente falando, quimicamente falando, significa uma molécula que possui tanto um grupamento amina, né, NH2 ou NH3, né, quanto um ácido carboxílico, né, que é uma reação C-OH, né, ou representado por COOH, né, ou COO menos, porque doou o H para o NH3. Né. Então, se tem um grupo amina, ou seja, um grupo com um N, né, com amônia, né, e um ácido carboxílico, chama-se de aminoácido. Né? Aí uma estrutura que vem em conjunto, porque o carbono faz 4 ligações, que é o hidrogênio complementando o carbono alfa. O carbono alfa vai ser o carbono que ele é tanto ligado com a amina quanto ligado com o C-OH. Né? E aí a gente tem um radical que aí pode ter ali nesse radical 500 proteínas, pode ter 10 proteínas, pode ter, né, quer dizer, 500 aminoácidos, né, ou 10 aminoácidos, ou carbonos, né, em geral. Então, o radical vai ser a estrutura que vai modificar, que vai impedir, né, que vai diferenciar um aminoácido do outro. Isso tudo bem para todos vocês? Sim. Sim. Tá? Em relação aos aminoácidos também, nós temos, né, o professor Kennedy não falou no vídeo, né, mas nós temos os aminoácidos de cadeia ramificada, né, que são chamados aí de, né, vulgarmente conhecidos como BCAA. Todos vocês, acho que são da educação física, né, vocês em algum momento da vida já ouviram falar dos BCAAs, né, que são os aminoácidos, né, que tem a estrutura de aminoácidos, mas que eles possuem a cadeia ramificada. Né? Então, Branch Chain Amino Acids, por isso é a sigla BCAA. Tá? Então, esses aminoácidos são essenciais, tá? E são essenciais ao processo também de hipertrofia muscular. Né? Por isso que ele é tão divulgado, né?
ele é tão conhecido no meio do treinamento físico, né? A suplementação de BCAA é muito controversa, tá? Mas ele é muito conhecido no meio da musculação, justamente porque os aminoácidos de cadeia essencial de cadeias essenciais são chaves, né, no processo de hipertrofia muscular. Se vocês não sabem quais são os aminoácidos de cadeia ramificada, são 3, tá? A leucina, a isoleucina e a valina. Esses são os 3 aminoácidos de cadeia ramificada. Se vocês quiserem, tá? Se vocês tiverem aí um suplemento de BCAA, vocês pegam em potinho, vocês vão ver, tá? Que os BCAAs, eles vão ter alta quantidade desses 3, tá? Leucina, isoleucina e valina. Sendo que leucina é o principal aminoácido. Tudo bem, gente? Sim. E lembrando que os aminoácidos, né, o conjunto de aminoácidos aí que vão formar as proteínas. E aí agora a gente migra para o tópico de proteína. Em relação a aminoácidos, vocês têm alguma dúvida? Não? Não. Não. Beleza? Então vamos aqui para o tópico de proteínas em geral, tá? Então, proteínas, tá? Eu acho maravilhoso o exemplo que ele dá de proteínas, estrutura química das proteínas, falando sobre o fio, né, do telefone. E é muito parecido mesmo, tá? Mas eu vou fazer uma outra analogia aqui com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, não estão? Sei que não está muito bom o meu vídeo aqui, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? Então, eu tenho aqui, né, o meu mouse, tá bom? O meu mouse, eu vou explicar a estrutura da proteína com o meu mouse, tá? Então, a gente tem aqui, pensa o seguinte, tá? Isso aqui, tá? Pensando que isso aqui é um radical, tá? Não vamos considerar isso aqui, tá? Mas pensa que isso aqui é uma proteína, tá? Uma estrutura proteica. É simples ou não é? Isso aqui que vocês estão vendo é uma estrutura proteica. Esquece o resto, tá? Isso aqui, simples ou não? Sim. Por que ela é simples? É só uma linha, né? Então, é uma proteína, tá? Que não tem nenhuma ramificação, né? Então, a gente chama isso aqui de proteínas, tá? Com estrutura primária, tá? Proteínas com estrutura primária, tá? Agora, eu posso ter, né, proteínas que são enroladinhas, tá? Proteínas que são enroladas, tá? Nós chamamos de, que são levemente enrugadas, né? Nós chamamos de proteínas secundárias, tá? Um dos tipos mais abundantes das células são essas proteínas secundárias, tá? E aí nós temos, né, as proteínas que são muito, tá? Que são altamente, tá? Enrugadas, digamos assim, né? Que são altamente dobradas, tá? Essas proteínas são as proteínas terciárias, tá? Então elas têm um alto nível aí, né, de ramificações, certo? Então são as proteínas terciárias. E aí eu posso pegar esse fio, eu posso pegar o fio do meu fone de ouvido, eu posso colocar aqui, sei lá, vou colocar o fio do meu notebook, tá? Então aqui eu vou ter vários fios, tá? Então são proteínas, né, ou aminoácidos aí, proteínas com estruturas diferentes, né, que formam uma outra proteína, que são as proteínas quaternárias. É muito fácil encontrar as proteínas quaternárias, porque as proteínas quaternárias, elas sempre têm uma porrada de carboidrato, tá? Uma porrada de carboidrato, e por isso elas são quaternárias, tá? Lembrando que é um conjunto. Um exemplo que a gente pode falar sobre proteínas, né, com estrutura quaternária, o exemplo mais famoso que tem é a própria hemoglobina, que tem mais de 500 aminoácidos para formar uma proteína. Tudo bem em relação a isso, gente? Sim. Eu não sabia que proteína continha carboidrato. Independente da estrutura, eu não sabia que... Não. Proteína não tem carboidrato. Ah, sim. Eu falei carboidrato? Desculpa. Falou. Desculpa. Eu quis falar aminoácidos, tá? Proteínas têm um grupo carbono,
tá? Não é carboidrato. Tá? Desculpa, gente. Não foi isso que... Não foi isso que eu quis dizer, perdão. Nossa, até perdi aqui. Falei, como que eu falei isso? Não, bem apontado, não é isso não. Um outro ponto, tá? E aí vocês vão, tá, entrar no semestre que vem numa disciplina chamada Ciências Morfofuncionais do Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Se vocês tiverem essa aula comigo, se preparem, tá? Porque eu vou a fundo e eu não vou pouco a fundo, não. Eu vou muito a fundo em sistema músculo-esquelético, tá? Eu vou muito a fundo em sistema muscular. Para entender sistema muscular, tem duas proteínas que são essenciais, tá? Que são as proteínas chaves de todo o processo muscular. Na verdade, até posso falar que nós temos músculo, basicamente, tá? Por causa dessas proteínas, que são, né, as proteínas actina e miosina, tá? Então, essas proteínas, quando elas se aproximam, nós chamamos de contração muscular. Quando elas se distanciam, nós chamamos de distensão, né, muscular, né, ou relaxamento muscular. Então, essas proteínas que fazem a contração. Então, se eu estou contraindo o meu dedo nesse exato momento, é porque os músculos do meu dedo estão contraindo, né? A actina e a miosina está se aproximando, relaxando, aproximando, relaxando, aproximando, relaxando. Tá? E isso é chave para a gente entender. Eu vou perguntar para vocês, por que vocês acham que vocês têm gordura no corpo? A gordura é para servir como fonte de energia, né? E excelente, excelente. Mas que energia? O ATP? O ATP, tá certo. Realmente você tá certo. ATP é a molécula energética do nosso corpo, né? Sim. Então, energia, biologicamente, energia a gente chama de ATP, né? Mas a gordura, ela é uma fonte energética, né? Sim. Uma fonte energética do quê? Do que é formada a gordura? Não sei, mas a gordura não é utilizada para funções em que não dá tempo de absorver energia através da respiração, por exemplo, da parte aeróbica? Não, ao contrário. Não? A gente chega lá. Gordura, gente, é o nosso armazenamento de lipídios. Tá? Lipídios, tá? Que são, tá, as moléculas energéticas aeróbias do nosso corpo. Né? Então, lembra lá quando a gente falou que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica? Tá? Gordura a gente não usa no nosso corpo. Tá? Gordura a gente não usa no nosso corpo. A gente usa lipídios. Tá? O lipídio no nosso corpo é armazenado em gordura. Entenderam? Eu achei que lipídio e gordura era a mesma coisa, o mesmo termo, por exemplo, utilizado. Gordura é a forma como nós armazenamos lipídios. Entendeu? Ah, sim. Não é gordura, lipídio é lipídio. Tá? Lipídio é como se fosse a forma funcional da gordura. E gordura é a forma não funcional do lipídio. Tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. Tem como a gente tirar energia de alguma outra fonte? Falem para mim alguma outra fonte de energia que não sejam lipídios. Não Vou sei. dar uma dica. C6H12O6. Não? Não sei. Glicose, gente. Carboidratos. Ah, é verdade. Aquela pratada de macarrão no intervalo da aula. Assistindo Netflix depois da aula ali, ó. Aquela pipoca, tá? Com calabresa. Então, assim, o arroz que a gente come, o que é? Carboidrato. O pão que a gente come de manhã, tá? Aquele pão do dogão prensado, aquilo é maravilhoso, gente. Carboidrato, tá? Carboidrato. A gente utiliza carboidrato para produzir energia? A gente utiliza as formas funcionais do carboidrato, né? A principal que a gente conhece chama-se de glicose, né? Todo mundo já deu algum PTzinho na festa, teve que ir para o hospital
tomou glicose na veia, né? Por que a gente toma glicose, tá? Por que a gente tem que tomar glicose na veia? Para dar uma ajuda aí na produção de energia. Tá? Glicose é a molécula energética. Tá? Só que a gente armazena carboidrato no nosso corpo? Não. A gente armazena, né? Mas na forma de glicogênio. Então, a glicose é armazenada na forma de glicogênio. Tudo isso a gente vai ver depois do intervalo, tá, gente? Tudo isso a gente vai ver em detalhes e nas próximas aulas também. Fiquem tranquilos, tá? Mas só fazendo um paralelo aqui para vocês. Tá bom? Já ouviram falar de glicogênio? Sim. Tá? Atleta, principalmente atleta velocista ou atleta de força, eles têm estoques de glicogênio gigantesco dentro do músculo. Tá? Por quê? Porque o treino faz eles terem essa adaptação. Então, o músculo dele precisa muito de glicogênio. Então, ele tem muito glicogênio armazenado. Entenderam? Então, a gente já falou agora de lipídios e de gorduras. Qual que é a terceira fonte de energia do nosso corpo? As proteínas? As proteínas. As proteínas. Então, o nosso corpo, tá? A fonte mais... A fonte que o corpo menos utiliza de energia são as proteínas, tá? Mas, principalmente quando estamos em jejum, ou quando estamos em alguma coisa de restrição calórica, o nosso corpo aumenta a quebra de proteínas em aminoácidos para produzir energia. A proteína não é energética, o aminoácido é energético, entenderam? Lembra que uma proteína é um conjunto de aminoácidos? Sim. Como que a proteína é armazenada no nosso corpo? Então, ó, a gente está falando de energia, né? O lipídio, a molécula energética, é armazenado em gordura. Tudo bem? Sim. Os carboidratos, tá? Os carboidratos são armazenados, né? O principal carboidrato é glicose. Eles são armazenados no formato de glicogênio. Tudo bem? E as proteínas? Como que elas são armazenadas no nosso corpo? Em aminoácidos? Não. Músculos? Músculo, gente. Músculo. Os músculos são as nossas reservas proteicas. Entenderam? Então é por isso que uma pessoa que fica muito tempo sem comer é uma pessoa que, infelizmente, existe muito no mundo, pessoas que passam fome, né? Ou pessoas que têm patologias como câncer, tá? Que tiram totalmente a vontade da pessoa de se alimentar, além do tratamento totalmente agressivo, né? Essas pessoas, o que acontece com elas? Primeiro de tudo, elas perdem peso. Entendeu? O que significa esse peso que ela está perdendo? A célula não tem energia, a célula não tem nutriente, então a célula tira do músculo. A célula tira o nutriente do músculo. E aí a pessoa vai perdendo massa muscular. Entenderam? Professor, uma dúvida. Opa! Você citou como primeira fonte de energia do corpo os lipídios, né? Primeira fonte, não. Principal. Principal. Assim, Porque... em questão de energia, né? Em questão de energia. Pode falar sua dúvida, vamos lá. Porque não seria o carboidrato, o glicogênio, a principal, a primeira, não sei? A questão que você está falando agora é uma excelente questão. Mas a gente precisa entender alguma coisa, tá? Isso a gente vai entender mais para frente em bioenergética, tá? Mas só para a gente entender uma coisa. Abner, o seu fone está dando interferência. Obrigado. Só para a gente entender uma coisa. Uma molécula, tá? Uma molécula de carboidrato, uma molécula de glicose, tá? Ela gera 4 quilocalorias de energia. Uma molécula de glicose gera 4 quilocalorias de energia. Uma proteína também vai gerar mais ou menos 4 quilocalorias de energia. Tudo bem?
uma Sim. molécula de gordura, um lipídio, gera 9 quilocalorias. 9. É mais do que o dobro. Vamos mudar a contagem para ATP. A gente sabe que a ATP é a molécula energética, né? Sim. ATP, tá? Uma quebra de glicose completa geram 32 ATPs. 32. Uma molécula de gordura geram 133 ATPs. Qual que produz mais energia? A gordura. Gordura. Mas por que fala-se que o carboidrato é a principal molécula energética? Porque o carboidrato é rápido. Entendeu? Se entrar um javali agora dentro da sua casa, você precisa se pendurar no teto. De onde você vai tirar essa energia? Carboidrato. Entendeu? Entendi. Então, carboidrato é rápido. Tá? Mas se você quer correr uma maratona, 42 quilômetros, qual que você acha que vai ser a sua principal fonte energética? A gordura. Gordura. Perfeito. Então, veja, tá? Veja. 2 pontos. Vamos pegar o exemplo, tá? De um atleta velocista. O Usain Bolt. Pode ser? O Usain Bolt. O Usain Bolt é forte? Não. Não? Na verdade, eu considero ele magro, né? Tá, mas você já viu a definição muscular que o Usain Bolt Sim, tem? já. Já. Comparado com a gente, ele é forte? Sim. Agora vamos pegar aí eu não sei assim o nome de muitos, né? Mas aqueles que correm a São Silvestre, lá, os quenianos que são maravilhosos, os caras ganham toda a São Silvestre todo ano, não tem quem pare, ganha maratona e ganha tudo. Eles são fortes? Não. Não. Certo? O que eles têm menos que o Bolt? Massa muscular? Por quê? Porque Não só massa muscular, mas carboidrato. Reserva de carboidrato dentro do músculo. Eles não precisam tanto. Mas eles também não têm gordura? Ou tem? Em proporção, eles têm. Ah, sim. Só que é uma gordura intramuscular. Não Sim. é essa gordurinha aqui subcutânea que aparece. Entendeu? É um outro procedimento que a gente só vai ver isso em bioquímica. Vocês vão ver isso em bioquímica. Mas é uma coisa muito bacana, tá? Mas vocês entenderam isso, gente? Em relação a essas fontes de energia? Então, os músculos são as nossas reservas proteicas, tá? Aí o único erro que eu encontrei na fala, no vídeo inteiro do professor Kennedy, é que ele fala que as proteínas só são usadas como fonte energética quando as outras acabam. Não é verdade. Gordura nunca acaba. Nunca acaba. Carboidrato, nosso corpo nunca vai acabar com os estoques de carboidrato. O que acontece? Ao todo o momento nós estamos utilizando as 3 fontes de energia. A todo momento. Agora, sentado, conversando, a gente está usando carboidrato, proteína e lipídio como fonte de energia. Agora. Tá? Mas qual que é a predominância? A gente precisa de energia rápida aqui? Não. Tá? Não. A gente tem energia? Tem. Então, para que gastar proteína? Não precisa. Entendeu? Para que gastar carboidrato? Não precisa. Então, agora, a nossa predominância em repouso é um pouquinho mais de gordura. Se você começar a andar, você começa a correr, seu corpo precisa de energia mais rápido? Carboidrato. Entendeu? Se você fica muito tempo em exercício, proteína. Ou se você fica muito tempo sem se alimentar, a sua célula precisa de muito nutriente, aí a proteína, não é que ela é maior, mas ela aumenta a sua proporção de utilização. Entendeu? Fica 2 dias sem comer, que é o catabolismo. Fica 2 dias sem comer. O seu corpo tem que tirar energia para manter as células. Então ele vai tirar energia de carboidrato, de gordura e de proteína. Entenderam? Entendi. Então é sempre essa diferença. Tá bom? Por isso que é sempre bacana falar de exercício, porque exercício é uma condição muito, muito interessante de ser estudado. Assim como as doenças, assim como as patologias. Entenderam? Um outro ponto, então, é proteínas, né?
Nós temos as proteínas estruturais, que são essas que eu falei para você, de músculo, tá? Quitina, miosina, tem outras, várias outras, tá? Mas proteínas, o nosso músculo, as proteínas são armazenadas no nosso corpo com músculo. Por isso que pessoas que querem fazer hipertrofia precisam estar a todo momento em anabolismo, né? Em anabolismo. Por quê? Para aumentar o excesso, o estoque de energia do nosso corpo. Assim como lutadores de sumô precisam estar constantemente em dieta hiperlipídica, né? Para aumentar a quantidade de tecido adiposo do nosso corpo. Entenderam? Essa é a mágica. É assim que a gente brinca no treinamento físico. Um outro ponto, gente, em relação a proteínas. Nós não temos só proteínas estruturais, nós temos proteínas enzimáticas, tá? Enzimas são essenciais para o nosso corpo, porque enzimas catalisam reações, né? Elas aceleram as reações. Se não tivesse enzimas, as reações demorariam muito, a gente não teria energia para viver, né? Então, as enzimas catalisam reações, são muito importantes, principalmente no processo de produção de energia. Tudo bem? Então, enzimas são um tipo específico de proteínas. Hormônios, tá? Hormônios, existem hormônios peptídicos, tá? Hormônios peptídicos são hormônios proteicos, tá? Como a insulina e o glucagon, tá? Que são hormônios aí que controlam os níveis de glicose dentro e fora das células. Tudo bem? Então, esse é um outro tipo específico aí de proteína, que são os hormônios peptídicos, né? O GABA, por exemplo, o ácido gama-butírico, e por aí vai. Tá? Um outro ponto em relação às proteínas, agora me deu um branco aqui no que eu precisaria falar para vocês, tá? Mas vamos para o intervalo, tá? E aí, a hora que a gente voltar, eu vou mostrar aqui um resuminho falando sobre proteínas, carboidratos e lipídios para vocês. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então, agora são 8h36, tá? Às 8h50 nós voltamos. Perfeito? Perfeito. Ou vocês querem fazer direto, gente? O que vocês preferem? Você que manda. Pessoal, você que Eu sabe. prefiro ir direto. Eu também prefiro ir direto. Prefere direto? Então vamos dar bala, então. Vamos dar bala direto. Bora. Deixa eu abrir aqui o slide, tá? Pra gente falar sobre alguns pontos aqui específicos, tá? Então, eu queria falar com vocês, tá? Essa introdução aos componentes energéticos, tá? A bioenergética em geral. Vocês estão vendo meu slide agora? Sim. Sim. Então, gente, eu gosto de falar, tá? Eu gosto de sintetizar essas aulas com mapas mentais. Vocês conhecem esses mapas mentais? Mapas mentais são, em poucas palavras, você consegue resumir uma quantidade gigantesca de coisas. Sim, você apresentou uma semana antes da semana de prova. Ah, tá. Então, excelente. Eu já vi vou falar um pouquinho, tá? do Descomplica. O Descomplica faz muito isso. É um método muito didático, né? Então, essas coisas aqui de característica de vida vocês já tiveram, tá? Vírus a gente já teve, tá? Obtenção de energia a gente vai falar um pouquinho, tá? Desse mapa mental, o que eu queria chamar a atenção para vocês é simplesmente de uma coisa, tá? Gente, nós temos os níveis de organização das nossas células. Isso a gente também viu, mas eu tenho um ponto aqui, a gente vai chegar num ponto, tá? Então, no universo, né, nós temos os átomos, né? No universo nós temos os átomos. Esses átomos, como biomoléculas, né, como moléculas da vida, né, esses átomos, eles são elétrons, né? Eles são íons, né, que estão presentes nas nossas células, tá? Eles podem estar presentes sozinhos, né? Por exemplo, hidrogênio, fosfato, oxigênio, né? Eles estão presentes sozinhos no nosso corpo, né? Então, o H+, por exemplo, é o que ajuda na produção de energia, mas ao mesmo tempo é o que leva a acidose das células.
né? O fosfato é essencial para quase todas as funções. Já falei para vocês que, na minha opinião pessoal, o fosfato é o principal íon, né? Das células, porque ele compõe as membranas, ele faz sinalização, ele produz energia, né? ATP significa adenosina trifosfato, são 3 moléculas de fosfato. Então, o fosfato é muito importante. O oxigênio, né? Tanto o oxigênio ele também está sozinho no nosso corpo, né? Quando ele está sozinho, o O2 ele acaba nutrindo as células e as células fazem a troca, né? Utilizando o O2, né? Para fazer uma respiração. Por quê? Porque utiliza o O2, né? E transforma ele em CO2, que é o gás carbônico, né? Que é tóxico para as células e por isso quando a gente expira, a gente está expirando principalmente gás carbônico, né? Então, esses átomos eles podem estar sozinhos ou eles podem estar juntos, em forma de moléculas. Tá? Podem ser moléculas simples, como H2O, como CO2, como o ATP, né? Ou podem ser moléculas um pouquinho mais complexas, né? Como, por exemplo, o ácido desoxirribonucleico, DNA, o ácido ribonucleico, RNA, né? As proteínas, os aminoácidos, as proteínas, os carboidratos e por aí vai. Tá? Todas são moléculas, tá? Moléculas nada mais são do que conjuntos de átomos, tá? E um conjunto de moléculas? Conjunto de moléculas intracelulares, né? Quando encapados ou revestidos por uma membrana plasmática, nós chamamos de célula. Tá? Então, célula não necessariamente é aquela característica redondinha, bonitinha que a gente conversou, tá? Por exemplo, as células neuronais. Tá? Os neurônios são células, tá? Que têm uma característica ímpar aí, né? Um axônio, uma fenda sináptica. Então, vesículas, né? Então, um axônio é uma célula, como qualquer outra, tá? Só que ela tem uma característica morfológica um pouquinho diferente, tá? Mas não deixa de ser um conjunto de moléculas. E um conjunto de células, né? Vão formar os tecidos. Os tecidos, gente, nada mais são do que um conjunto de células especializadas, tá? Então, um conjunto de células especializadas em impulsos nervosos são células do sistema nervoso. Um conjunto de células responsáveis por contração muscular formam os tecidos musculares. Células e por aí vai, tá? Dá para dar vários exemplos aí de tipos, né, de tecidos, né? E cada tecido vai ter uma característica, essa característica é devido às suas células, né? Como, por exemplo, as células do fígado, que são ímpares, né? Tem uma característica chave, são células chamadas de hepatócitos, né? O fígado vulgarmente é conhecido como tecido hepático, né? E aí, claro que um conjunto, né, um conjunto de tecidos, né? Um conjunto de tecidos, eles podem formar aí os nossos órgãos, né? Então, a gente tem diversos tecidos que vão formar os nossos órgãos, desde que esses mesmos tecidos, né, tenham a mesma função, tá? Então, existe sim tecidos, né, com funções semelhantes, que formam os órgãos. E os órgãos, quando estão em conjunto, eles formam os sistemas, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, sistema digestório, né? O sistema digestório nada mais é do que um conjunto entre cavidade bucal, entre estômago, entre intestino delgado, intestino grosso, tá? Entre reto e ânus. Então, assim, vários órgãos diferentes, como estômago, como intestino, né, formam um sistema, por exemplo, o sistema digestório. A gente pode falar, né, de várias glândulas diferentes, né, amígdalas, timo, fígado, glândula adrenal ou glândula suprarrenal, hipófise, hipotálamo, conjunto de glândulas vai formar o sistema endócrino, né? E um conjunto de células do tecido nervoso, como neurônios, células da glia, né, células de Schwann, né, que se formam a bainha de Melina, vão formar o sistema nervoso. E por aí vai, tá? Conjunto de órgãos, né, forma o sistema, um sistema orgânico, tá? E um conjunto de sistemas forma o organismo. Um conjunto de organismos forma a população, tá? Um conjunto de população forma a comunidade, por aí vai.
Tá? O que eu quero mostrar para vocês é o que? É o processo inverso. Por que a gente produz energia e por que a gente armazena energia? Tá? Então é só a gente voltar para trás. Então vamos parar aqui em população, tá? O resto não interessa muito para a gente, tá? Melhor, vamos parar em organismo. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Tá? Vamos aqui em organismo, tá? O organismo, para que ele se alimenta? O organismo se alimenta, tá? Para dar funcionalidade aos seus órgãos. Para que teria o sistema digestório se não fosse para fazer a digestão? Entendem? Então, o organismo se alimenta, tá? Ou ele produz o seu alimento, tá? Para fazer a funcionalidade dos seus órgãos, tá? Os órgãos são um conjunto de tecidos, tecido, conjunto de células. Então, na verdade, quem precisa de energia, tá? Não são os órgãos, são as células, tá? Para que as células precisam de energia? É só para manter o seu funcionamento? Não. É para estar em um conjunto, em um equilíbrio, tá? Entre as suas moléculas e os seus átomos, tá? Nem toda molécula é energética, gente. A gente precisa lembrar disso, tá? O cálcio produz energia, o cálcio não produz energia. Mas sem cálcio a gente não faz contração muscular, nosso coração não bate. Entenderam? Então a gente se alimenta, tá? Ou no caso de plantas, por exemplo, produz o próprio alimento, tá? Para ter um equilíbrio entre as moléculas do nosso corpo. Só para isso. Tudo bem? Sim. Então é isso que eu queria falar para vocês. Aí, obviamente, a gente vai falar sobre os processos, né, de obtenção dessa bendita energia que nós estamos falando, tá? Lembrando que essa parte, tá? Falar de proteínas, aminoácidos e proteínas, a gente está falando moléculas, né? Mas falar de como funciona, a gente está falando de química da vida. Química da vida é vulgarmente conhecida como bioquímica, tá bom? Então não assusta, professor, mas essa não é disciplina de bioquímica, tá? Ela é sim, tá? Porque ciências moleculares e celulares, a bioquímica faz parte dessa disciplina. Tudo bem? É claro que na disciplina de bioquímica vocês vão se aprofundar muito nisso, mas, por exemplo, enfermagem não tem bioquímica, tá? Só educação física aqui no caso de vocês. Tudo bem? Então, nós temos, né, os nossos componentes orgânicos, tá? Então, vem aqui, ó, para a gente entender esse mapa mental. Os principais componentes orgânicos são aminoácidos, proteínas, lipídios, vitaminas, né? Que vitaminas eu incluo sais minerais, né? E carboidratos, tá? A gente vai falar de cada um deles aqui, tá? Mas só para a gente entender, vamos lembrar, tá? Aminoácidos. Então, contém um grupo amina, né? E um ácido carboxílico ou um grupo carboxila C, dupla O, OH, né? Ligados a um carbono que chama-se de carbono alfa, né? Os carboidratos, os aminoácidos, podem se ligar uns aos outros, né? Então, um conjunto de vários aminoácidos, né? Que se ligam por ligações peptídicas, né? Formando as proteínas. Até aqui tudo bem, né? Isso aqui vocês já estão tirando de letra, correto? Sim. Sim. Então vamos além, tá? Então eu falo proteína. O que são as proteínas? Proteínas são moléculas complexas, tá? Primária, secundária, terciária, quaternária, são moléculas complexas, tá? Que regulam o nosso corpo. E aí, aqui ainda trouxe muito bem e havia esquecido, tá? Da gente falar, né? Sobre uma outra função das nossas proteínas, que são a função de defesa, né? Proteínas que têm a função de defesa, nós chamamos de anticorpos, né? Então, se o nosso corpo produz anticorpo contra determinado vírus, contra determinada bactéria, tá? Significa produzir anticorpos, produzir proteínas, entenderam? Não se esqueçam disso, tá? Anticorpos são proteínas. Tá? Tudo bem? Sim. Proteínas nada mais são, né, estruturalmente falando, que um conjunto de aminoácidos, né?
para a gente fazer uma analogia, o corpo humano tem aí, em média, tá? Isso aqui é uma média muito simples, tá? Mas só para falar uma curiosidade, um ano de 80 quilos tem, em média, 10 quilos de proteínas armazenadas, tá? Músculo tem muito mais coisa do que proteína, tá? Músculo não é só proteína. É a proteína que é armazenada em fórmula de músculo. Tudo bem? Não confundam isso. Tá? Lipídios, tá? Então, lipídios são armazenados em forma de gordura, tá? Lipídios são constituintes da membrana da célula, tá? Membrana fosfolipídica, né? Lipídios são, se não a principal, tá? Para não ser polêmico, uma importante reserva energética, né? E lipídios são hormônios, gente. Eu falei que existem hormônios proteicos, tá? Mas existe uma grande família de hormônios que vem dos lipídios. A gente vai ver isso especificamente na unidade 3, tá? Hormônios que vêm especificamente do lipídio chamam-se de hormônios esteroides, tá? Porque o lipídio que deriva é o colesterol. Então, se você acha que o colesterol é ruim, tá? O colesterol produz testosterona. O colesterol produz progesterona, estrógeno, tá? Dentre vários outros, tá? Todos esses são hormônios lipídicos. Tudo bem? Sim. Nós temos também, tá? As vitaminas, tá? Vitaminas a gente vai falar mais especificamente lá no final da disciplina. Eu nem vou entrar muito agora em relação às vitaminas. A única coisa agora que eu queria que vocês soubessem é que existem dois tipos principais, né, de vitaminas, que são as vitaminas solúveis em água, né? Então a gente chama de hidrossolúveis, e as vitaminas que não são solúveis em água, mas são solúveis em gordura, né? São provenientes, né, de metabolismo de gordura, que são as proteínas lipossolúveis, tudo bem? Então essas duas proteínas aí, esses dois tipos de vitaminas, tá, são os dois principais tipos de vitaminas, tá? A gente vai falar dela mais para frente quando precisar falar, tá bom? Certo. E nós temos os carboidratos. Gente, vocês vão ver como o carboidrato é a coisa mais simples do mundo. Vocês vão falar, professor, eu não acreditava que era tão ridículo assim. Mas acredite em mim, tá? Acredite em mim, tá? Carboidratos existem 3 tipos, tá? 3 tipos, vocês vão ver como é simples isso aqui, tá? Que são monossacarídeos, disacarídeos ou polissacarídeos, tá? Isso aqui a gente vai ver daqui a pouco, que é muito simples de entender. Tudo bem? E além desses componentes orgânicos aqui, nós temos os componentes orgânicos simples, né? Que são aqueles átomos que eu falei para vocês, tá? Aqueles íons, melhor dizendo, que eu falei para vocês, tá? Vulgarmente conhecido, tá? A família classificada como CHOMPs. Existem vários outros, tá? Eu não gosto dessa classificação, tá? Mas se vocês quiserem lembrar, tá? Podem lembrar como CHOMPs, tá? Significa carboidrato, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fosfato e enxofre, tá? Então, acaba sendo aí os principais, ou alguns dos principais íons eletrólitos, né, do nosso corpo. Mas aí tem vários outros, tá? Sódio, potássio, ferro, magnésio, manganês, vários outros aí. Cálcio, tá? E nós temos também os componentes inorgânicos, né? Então esses aqui que eu tô falando para vocês, tá, são componentes inorgânicos. Vocês sabem por que são inorgânicos? Porque não tem carbono, tá? A química é dividida em química orgânica, né? Tudo que é derivado do carbono, e química inorgânica, tudo que não é derivado do carbono. Tá? Então aqui tem outras moléculas, né? Que não são outras moléculas que não são derivadas do carbono, né? Por isso inorgânica. No nosso corpo humano, tá? Moléculas inorgânicas nós chamamos de sais minerais. Okay? Então, se você não sabe, tá, o que são sais minerais são substâncias inorgânicas compostas por cátions e íons, tá? Que não são produzidas pelos seres vivos, ou seja, elas devem ser obtidas através da alimentação. Lembra que eu falei para vocês? É por isso que a gente se alimenta. Tá? Os sais minerais, tá? Atuam em reações enzimáticas. Olha lá a função da proteína, tá? Proteína enzima, tá? Controle osmótico, tá? Lembra que tudo quando entra sal, entra água. Quando sai sal, sai água e vice-versa, tá? Composição dos ossos, tá? Os ossos têm muito cálcio, né? A gente já falou disso, né? E também de moléculas orgânicas, como, por exemplo, as membranas, né? Que são a bicamada fósforo, ou seja, tem fósforo e lipídios.
Então, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio, ferro, cobre, zinco, selênio, cromo, dentre outros, tá? São os sais minerais do nosso corpo. Entenderam todo esse mapa mental aqui, galera? Sim, por enquanto tá tranquilo. Gente, Por só um enquanto segundo. tá de boa. Os alunos de enfermagem estão com um problema aqui para entrar na sala. Putz, já tá no final. Tá no final da aula. A coordenadora da enfermagem acabou de me ligar aqui. Eu imaginei que tinha um problema. Desculpa aí, galera, perdeu o fio da meada. Nada. Nossa, até me pegou de surpresa isso aqui. Bom, enfim, vamos seguir, tá? Então vamos falar agora sobre as proteínas, tudo bem? Certo. Então, vamos só resumir tudo aquilo que a gente já falou de proteínas, tá? Então, proteínas, né? Vai ter o quê? Né? O seu carbono alfa, né? Acho que agora a galera está começando a entrar, né? Deixa eu só... Isa, Oi? tudo bem? O que Tudo. aconteceu? Então, não sei, tá todo mundo tentando entrar na aula. Não, aqui a gente está desde as 7h30. Ué, não entendi o que aconteceu. A gente está desde as 7h30. Vixe. Tá, eu vou mandar o link pro pessoal, calma aí. Tá bom. Gente, então vamos. Vou parar aqui a gravação, tá? Desculpa aí, Johnny, Gabriel, Ícaro, tá? Mas